Olá, sexto ano. Tudo bem? Vamos dar sequência às nossas aulas. Hoje nós vamos continuar falando sobre o Egito Antigo. Mas, antes de iniciarmos a aula, gostaria de dar um recado para vocês. Nesses tempos de aulas remotas, é fundamental que vocês mantenham uma disciplina de estudos. Leiam o roteiro, lá estão as páginas que vocês devem ler antes de realizar qualquer atividade. Assistam também as videoaulas que estão lá nos links e façam, sim, os exercícios. Durante as nossas lives semanais, nós poderemos aí esclarecer as possíveis dúvidas de vocês. Ok, pessoal? Então, dado o recado, vamos lá para a nossa aula de hoje. Na aula passada, nós falamos sobre a formação do Egito Antigo. Falamos sobre a importância do rio Nilo, falamos sobre a unificação do Egito através de Menés, o primeiro faraó. E hoje nós vamos falar sobre a religião egípcia. A religião egípcia tinha como característica principal o politeísmo, ou seja, adoravam vários deuses, no qual se destacavam Ra, Osíris, Ísis e também Horus. Ao lado aqui, vocês podem observar esses deuses e outros deuses e algumas características deles. Eles acreditavam também na continuidade da vida após a morte e que a vida na Terra seria apenas uma das etapas da existência, uma característica fundamental que, por causa disso, eles faziam um processo de mumificação, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Os eventos da natureza aconteciam como uma manifestação divina. As cheias do Nilo, por exemplo, eram consideradas uma dádiva dos deuses. Isso porque eles não tinham uma explicação científica sobre os fenômenos da natureza. Então, se o Nilo tivesse uma cheia, eles iam atribuir isso aos deuses. Então, eles tinham que fazer sacrifícios em adoração para agradar os deuses e assim eles teriam aí uma boa colheita, por exemplo, tá? Os deuses egípcios poderiam ser representados de diversas maneiras, assumindo as formas humana, forma animal, forma humana e animal, como vocês podem observar nesta imagem ao lado. Vamos falar um pouco sobre a questão da vida após a morte e como esse processo contribuiu aí para o início das mumificações. Eles acreditavam na continuidade da vida após a morte, e por isso seu ritual funerário possuía grande importância para a continuidade da vida. Eles acreditavam que deveria haver um processo que garantiria a preservação do corpo humano. Para a pessoa ter uma vida após a morte, era preciso conservar o corpo. Esse processo de mumificação durava em torno de 70 dias e consistia em realizar a retirada dos órgãos, exceto o coração, banhar o corpo em óleos e resinas especiais e enfaixá-los com linho. Eles acreditavam que o coração era o órgão principal ali do funcionamento do corpo humano e também da vida. Então eles tinham que conservar o coração para que, na vida após a morte, o morto iria para o tribunal de Osíris. Mais adiante eu vou mostrar para vocês. Esse coração tinha que ser pesado e dependendo ali, né, se o coração fosse mais pesado que uma pena, ele não teria a vida eterna ali. Enfim, eu vou falar mais sobre a questão do tribunal de Osíris mais adiante, mas só adiantando para vocês aqui, que eles conservavam o corpo e o coração e retiravam os outros órgãos e faziam ali uma prática de dissecação de cadáveres. Isso é um ponto importante, porque através desse processo de dissecação, eles abriam o corpo humano, retiravam os órgãos, só que ao mesmo tempo eles passaram a entender também um pouco do funcionamento do corpo humano. Isso favoreceu aí para os cuidados, né, com o corpo, vamos dizer. Hoje nós temos a medicina, né, que está bem avançada. Você vai ao médico, ele sabe ali o funcionamento de cada órgão, né, enfim. Mas onde começou esses estudos, podemos dizer, lá no Egito Antigo, devido à questão da religião dentro do processo de mumificação. Por seu alto valor, somente a aristocracia egípcia poderia utilizar essa prática de conservação dos corpos. As classes mais baixas realizavam um processo funerário mais simples, enquanto os escravos não recebiam nenhum tipo de trato funerário. Então,
precisavam ser de uma classe mais alta, porque esse processo era caro, né? Envolvia várias pessoas, um processo que durava muitos dias, né? Então, as classes mais baixas realizavam um processo mais simples e os escravos não tinham direito algum. A construção de grandes tumbas funerárias, como as mastabas, os hipogeus e pirâmides, eram fundamentais, pois ali eram depositados todos os objetos que se acreditava serem úteis na vida após a morte. Então, o morto, ele trazia consigo, né, eles colocavam junto ao corpo, no sarcófago, os bens, né, dessa pessoa que morreu, porque isso iria acompanhá-lo na outra vida, ok? Aí vocês podem observar o túmulo hipogeu. Eram genericamente usados como túmulos, né, subterrâneos, formados por uma série de câmaras. Em seus longos corredores de pedra havia inscrições que contavam a vida do morto. Então vocês podem observar aqui ao lado, né, que esse túmulo ele continuava abaixo, tinham várias seções, né? Isso envolvia um processo que era caro, né? Precisava de muitas pessoas para trabalhar, para construir, né? E sem contar com um processo de engenharia aí, né? Porque é tudo bem detalhado, muito bem organizado. Aqui vocês podem observar uma mastaba. As mastabas eram edificações para abrigar os cadáveres que precederiam as famosas pirâmides, tá? Mas mesmo com a criação, né, a construção das pirâmides, as mastabas continuaram sendo utilizadas também. Elas eram construídas de portas para fazer ligação entre a capela funerária e os possíveis templos menores. Uma porta da capela era falsa, servia para simbolizar a passagem para o reino dos mortos. Então era um ritual, né, pessoal? Tinha essa questão desse ritual da vida após a morte. Então eles estavam entregando a pessoa para a eternidade. Não é como na nossa civilização, que nós acreditamos que a pessoa morre, né, nós não podemos fazer mais nada por ela, a não ser a questão funerária, né, que faz parte da nossa cultura. O morto precisa ser enterrado, então tem a família, os parentes, enfim. Mas os egípcios eles já trabalhavam ali como fazendo o papel deles, fazendo um elo, né, entre essa vida e a vida após a morte, preparando o morto, uma porta, que seria uma porta falsa, né, para simbolizar a passagem para o reino dos mortos, enfim. Aqui vocês podem observar ao lado, né, essa estrutura, toda essa construção, esse processo de engenharia que envolvia a construção das tumbas funerárias. Eles acreditavam tanto, né, nessa questão da vida após a morte, que eles tinham tudo bem detalhado, tudo bem organizado, ok? E as mais famosas, né, tumbas são as pirâmides. As pirâmides de Gizé, por exemplo, são um conjunto de 3 pirâmides construídas no Egito Antigo. As estruturas de pedra foram destinadas a 3 faraós antigos, sendo eles Kelps, Kefren e Miquerinos. A construção das pirâmides é algo que ainda gera muitas curiosidades, né? Isso porque são monumentos que carregam traços arquitetônicos muito sofisticados para a época. Gera um grande mistério, pois são pesadas, né, essas pedras, a perfeição geométrica, envolve um processo matemático de engenharia que as pessoas acreditam ser sofisticado demais para a época. Mas se era, como que eles conseguiram então fazer? É interessante, pessoal, que nós temos essas pirâmides no Egito, mas nós temos pirâmides aqui também na América, tá? Os povos pré-colombianos aqui também faziam. Vocês podem, quando nós formos estudar os povos pré-colombianos, vocês verão. Que interessante, né? Por que será que no Egito tem pirâmide, aqui na América também tem? É um grande mistério que fica aí no ar, né? Ainda não temos as respostas, mas a arqueologia vem fazendo o seu trabalho aí para descobrir aí o porquê dessas pirâmides, né, dessas construções. Mas isso evidencia, né, pessoal, a crença na vida após a morte. Então, as civilizações antigas, elas acreditavam bastante nessa questão de conservar o corpo, de construir monumentos, e todos apontados ali para o céu, né? Vocês podem observar a questão das pirâmides. Mas aí ao lado, vocês podem ver como funciona uma pirâmide por dentro, né? Então, vocês tinham
tinham ali, né, vocês têm ali nesta imagem, o compartimento, a câmara do rei, a câmara da rainha, a câmara subterrânea, o poço, a entrada, né, tudo bem organizado, tudo bem separadinho ali, para receber aí esse morto, que seria muito importante no caso, o faraó, visto que para eles, né, este seria uma divindade, um Deus entre os homens. Vamos falar um pouco sobre o tribunal de Osíris. Logo após o falecimento, o morto era conduzido pelo deus Anubis para se apresentar ao tribunal de Osíris, local em que sofria, né, uma avaliação de seus erros por outros. Então a pessoa era julgada ali pelos seus atos, como foi a sua vida, né? Antes do início do julgamento, era entregue ao falecido o livro dos mortos, onde obtinha as devidas orientações de seu comportamento. No ápice do julgamento, Osíris pesava o coração do falecido em uma balança. Para que a pessoa recebesse a aprovação, seu coração deveria ser mais leve que uma pena. Caso contrário, o indivíduo não poderia entrar no Duat, uma espécie de submundo dos mortos. Sua cabeça era devorada por um deus com cabeça de crocodilo. Nós mostramos aí, eu mostrei para vocês, né, melhor dizendo, no primeiro slide. Tá? Então, esse era um tribunal, né, onde a pessoa teria ali a sua capacidade, digamos, né, de vida eterna ou não, né, ou de ser devorada por um monstro aí com cabeça de crocodilo, né? Então, dependendo das suas ações, eu fico imaginando as crianças, né, as pessoas sendo educadas, ó, cuidado com o tribunal de Osíris, né? Faça a sua parte aqui, né? Enfim. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje sobre o Egito Antigo. Falamos sobre a religião e a importância da crença na vida após a morte dentro do processo de mumificação. Valeu, até a próxima aula.